E aí, pessoal, começando aqui mais um Quintura Cast, que hoje o meu convidado é mais do que especial. Mas eu devo dizer que ele já participou muitas vezes aqui do canal, mas nunca aqui do estúdio. E ele hoje veio fazer isso. Ah, e ainda tem uma piada interna, ele sempre vinha dia 10, né? Viu? O pessoal aqui que já curte já sabe o que é que eu tô falando. Mas eu vou apresentar esse cara que é Gabriel Andrade Júnior, a gente já se conhece há um tempo e a gente vai conversar sobre a arte dele, e ele mesmo é quem vai dizer quem é ele, o que faz, como faz, e inclusive mostrar alguns originais. Diga aí, meu caro. Fala, Vandé, tudo bom? Hoje não é dia 10, né? Mas finalmente eu tô aqui. Faz um ano desse dia 10 aí que nunca Né, chega, né? não? Todo dia 10 esse homem dizia, eu vou aí pra gente conversar. Até que enfim chegou o dia 10 que ele realmente veio, né? Pois é. Aí engraçado que essa piada ela começou realmente por causa de um dia 10, né? É, Quer dizer, não, dia 10 eu vou ter uma folga, a gente vai estar aí, aí aconteceu um problema, eu não pude ir. Não, mas dia 10 do próximo mês eu tô aí. Só que aí virou uma piada, porque eu nunca ia. e ficou sempre fazendo É, essa troca, né? alimentando esse dia Esse 10, esse dia 10. alimentando, Toda é vez que a gente verdade. conversava no grupo do WhatsApp, né? Não, mas dia 10, Gabriel tá Dia aqui, ele 10 resolve esse vai dar negócio. certo, vai dar certo. Meu caro, e assim, a gente se conheceu em 2008, né? Assim, 2008 foi. e que uma época que você ainda nem era, não, nem pensava em. Não. Que você estava fazendo, na época já era a faculdade de música? Pô, Faculdade de música era. tá vendo só? Tava fazendo faculdade de música na UFRN, fazia faculdade de música erudita, né? Licenciatura para me tornar um professor de música e tal, mas quando eu conheci você, aí foi através de um concurso que a gente fez lá na Na Garagem garagem América, né? hermética. Da Milena Azevedo, que era uma comic shop que tinha em Natal. E eu não conheci ninguém, na verdade, naquele período, né? Nem a Milena. Eu fui porque um colega meu disse assim, cara, tem um concurso de desenho e tal, tu não quer participar, eu nem desenhava mais. Aí é desenho o quê? É desenho em quadrinhos. Eu disse, eu nem faço isso, mas eu vou ver. Aí quando eu vi os textos que tinha que adaptar para quadrinhos, eu disse, cara, isso aqui dá para tirar uma coisa legal daqui. Aí eu disse, vou fazer. Aí fiz, passei um final de semana fazendo, e levei pra Milena no último dia, né? No último dia da entrega. Aí eu levei, entreguei o material pra Milena e a Milena olhou assim, ela não podia fazer nenhuma reação, né? Que eu não sabia que a Milena era ela, né? Eu Uhum. cheguei perguntando, quem é a Milena aqui pra eu entregar isso aqui? Aí, sou eu. Aí quando ela pegou, ela abriu, olhou assim, fez uma reaçãozinha assim, eu disse, ixi, não gostou não. Só que ela me contou depois que ela, na verdade ela olhou e disse assim, já Já ganhou. ganhou. Aí, né, pronto, aí esse desenho desse concurso, ele chamou muita atenção do pessoal, né? Foi quando o Miguel viu também, aí eu conheci Miguel lá na GHQ também, aí conheci você, aí nesse dia a gente tava perguntando, não sei o que, o Miguel me mostrou uns personagens que ele tinha, né? Aí tinha, como era o nome daquela? Cabala. Cabala. É. Era. Aí o Miguel disse, faz aí uma cabala no teu traço, não sei o que. E eu tava tentando adaptar, né? Eu nunca tinha feito desenho de comics, né? De quadrinhos. A minha ideia, né? Como artista, era ser ilustrador, né? Artista plástico. Eu nunca pensei que podia ser desenhista de quadrinhos. Nem passava pela minha cabeça essa possibilidade. Então, né? Eu não ia estudar essas coisas. Mas eu, quando era criança, gostava de desenhar e tal. Então, nesse dia, eu disse, vou fazer uma cabala para Miguel. Aí fiz um desenho da cabala, aí entreguei pro Miguel. Aí no dia da premiação, não, no dia do lançamento da Do lançamento Maturi, da Maturi. eu No fui lá, Natal Miguel Shop. me chamou, disse, aparece lá. Aí eu tava na faculdade, né? Saí da faculdade na hora do intervalo, fui lá. Aí quando eu cheguei, foi justamente quando o Wanderlino olhando pro desenho. Quem Miguel é esse tem. menino que Quem fez é esse esse desenho? menino? É. Aí Eu Gabriel tava apontou atrás, assim. Esse aí. é esse aqui, ó. E eu atrás, assim, todo envergonhado. Aí, pai, parabéns, muito bonito isso aqui. Aí ganhei a premiação lá da Milena, né? Ganhei em primeiro lugar mesmo. Aí foi quando todo mundo quis saber quem eu era, porque eu era um completo desconhecido, né? Saído do nada. Aí eu conheci, nessa época, conheci a Milena, o Wendel, Miguel, o Luiz Elcio, né? Que era justamente no lançamento da Maturi, tava todo mundo lá. Ivan Cabral também, já conhecia Ivan Cabral. Aí, pronto, foi quando eu comecei a me interessar. Eu acho que tem como colocar isso aqui em prática, Assim, né? acaba quando você tá no meio, você vê que assim, rapaz, isso dá certo, né? Pois é. Aí foi a partir daí. Foi a partir daí que eu resolvi. Não, eu acho que vou tentar também.
né? Porque eu já fazia, já estava concluindo já o curso de música, já estava há 4 anos fazendo música. E ia pro último ano, mas ainda faltavam os estágios e tal. Ainda faltava. Eram 3 estágios, mais uma monografia, na época era assim, 2008, né? Aí só que eu ainda cursei música até 2009, né? Eu continuei no curso até 2009. E aí pronto, aí começou o Wendel, você tem que fazer portfólio, vamos estudar, vamos fazer. Aí a gente passou aí lá na casa de Wendel o tempo todo, É. né? Aí o Eu Wendel, lembro da. toda a vida ele me embaçava uma lição nova, ó, tem que fazer assim, a narrativa é isso, é assado, e Miguel também, e Luiz Elcio também. Pronto, aí eu comecei a entrar mesmo de cabeça nesse mundo dos quadrinhos e eu tinha muita dúvida, porque eu não conseguia transferir as minhas habilidades de ilustrador para narrador de história em quadrinho, porque é uma linguagem completamente diferente. Você tem que simplificar algumas coisas, tem que aprender a usar as tomadas cinematográficas, tipo um close, um close médio, né? Uma panorâmica, todas essas coisas você tem que saber. E E eu não fazer fluir, né? fazer, Também. sim, contar a história, né? É. E fazer a história acontecer. É uma coisa que é como você tá aprendendo uma nova linguagem mesmo. Então eu não tinha nenhuma experiência com aquilo. Eu gostava de ler quadrinho. Todo mundo gosta de ler quadrinho, mas só que eu não tinha uma experiência real com aquilo. É tanto que quando eu tinha que construir um portfólio que eu não tinha. Não tinha. Eu não tinha nada feito, não tinha nenhum trabalho feito. É isso. Vamos construir esse portfólio. Eu lembro do minha primeira tentativa, né? Que é a outra piada interna que a gente tem, que foi que eu peguei um roteiro do Superman pra fazer. Aí fiz e achei que tava maravilhoso, né? Na minha cabeça, inclusive, eu vou procurar aqueles desenhos depois. Pra jogar fora, lógico. Não, não Eu, faça eu isso, vou, é eu vou história. tirar uma foto pra postar na internet. Pra dizer, olha como eu era. Sujo e mal lavado. Aí, aí eu fiz aquele desenho, achei o máximo. Eu achei o máximo. Nossa, eu tô bom, hein? Eu acho que vou impressionar os meninos. Aí cheguei lá em Vandé, mostrei a ele. Aí Vandé não disse nada, olhou assim. Eu posso mostrar pra Volclanes, que é o irmão do Vandé, né? Aí eles, pode logo, porque ele é bem mais crítico que eu, ele vai dizer alguma coisa pra você. Aí ele acabou com o desenho. Isso aqui tá uma porcaria, você volta e faça de novo. Eu disse, peraí, me diga onde é que eu tô errando. Me ensina aqui, diga onde é que tá uma porcaria. Ele foi disse, é isso, é isso, é isso, é isso. É isso mesmo, Vandés, é. Aí eu, tá bom. Então eu desisti de fazer aquele roteiro, eu tava acabado moralmente, né? Não vai dar pra fazer isso aqui, não, vou fazer outra coisa. Aí eu passei a entrar em contato com as agências para eles me mandarem roteiros de testes, né? Que aí era mais confiável, né? Aí eu peguei roteiros de X-Men, vários roteiros que tinha na Impacto Quadrinhos na época e comecei a fazer. Aí quando foi no finalzinho de 2008, 2009 já, veio as férias da faculdade e dezembro, janeiro. Em novembro eu comecei a estudar esses roteiros. Comecei a fazer várias vezes repetição, via que tava ruim, apagava, fazia de novo. Que uma coisa que eu aprendi é que quando você vai fazer um portfólio, você tem que fazer o melhor que você consegue fazer, né? Não é o que você vai produzir mesmo, mas você tem que mostrar, é isso que eu consigo fazer, né? E como eu não tinha nada mesmo, eu tinha que me focar naquilo, né? Passei aqueles 3 meses estudando, lendo coisa, vendo quadrinhos, Miguel me passou muita referência, o Wendel também. Aí eu fazia, mostrava a vocês diziam, né, assim, essa tal. Aí beleza. Fiz esses dois roteiros, era uma da Red Sonja. Acho que todo mundo fez, né, dentro do mercado Do mercado, eu acho que brasileiro. é. Todo mundo fez aquele teste. E o do X-Men, esse eu um pouco vi. Mas o Red Sonja eu vi muita gente fazendo. Até porque era mais simples. Aí eu fiz esses dois. Aí eu mandei para Impacto Quadrinhos, né, que era do Klebs Júnior, que é já falecido, né? E ele, no mesmo dia, no outro dia, na verdade, ele disse assim, cara, eu adorei isso aqui que você fez, você já tem um contrato com a gente? Eu disse, não tenho. Eu mandei como teste. Justamente o teste. Isso foi dia 18 de janeiro. No dia 20 de janeiro ele me respondeu. Mas não, foi só um teste. Eu disse, pronto, eu vou mandar um. Não, foi dia 28 de janeiro, dia 30 de janeiro ele me respondeu, dia 2 de janeiro a gente assinou o contrato. E já tinha um teste para Wildcats para fazer. Aí eu, nossa, cara, foi muito rápido, muito rápido. Aí eu comecei o último ano de faculdade já sabendo que eu ia largar a faculdade. Porque eu disse que era muito teste, era muita coisa, aí de repente eu já peguei o meu primeiro trabalho
Porque ao mesmo tempo a gente vai testando nos fóruns, né? Com autores independentes que estão procurando artista, né? Então o Wendel Cavalcante ele mostrava, cara, entra nesse fórum, os caras estão procurando, é uma boa experiência, paga pouco, mas Vai é criando um jeito de você portfólio também, começar, né? criando portfólio, você vai ter que mostrar. E outras pessoas vão vendo e vão dando dicas, porque isso é o que é legal, né? Que eu Uhum, acho que essa é a grande importância da gente sempre receber críticas e ver se ver se elas nos ajudam, né? Porque eu sempre tenho isso para mim. Eu acho que quando eu faço uma arte, o artista, eu estou falando de mim, né? Eu quando faço eu nunca vejo o erro. Aí eu sempre mostro realmente quem gosta de dizer isso aqui tá errado. Aí eu mostro aí, e aí onde é que tá isso? Rapaz, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. Pronto. Aí eu já sei que se eu consertar, fazer ali algum jeito. E outra, eu jamais eu acho que quando você. Porque tem muita gente que diz, não, eu recebi crítica, não vou mais fazer isso, não. Se a crítica for para enriquecer a sua arte, eu acho que você sempre deve ouvir. Agora, se o cara só olha, tá ótimo, aí você se acha o máximo e publica lá na e frente, te estaciona, né? te Estaciona estaciona. como artista. É. Assim, eu considero que não existe crítica nem construtiva nem negativa. Existe a pessoa que sabe o que está falando e a pessoa que não sabe o que está falando. E vai te dizer exatamente o que você precisa ouvir. Quando você, como você falou, quando você entrega um trabalho para uma pessoa que sabe o que está falando e está disposta a dar um horizonte, é muito melhor do que você entregar para um amigo seu, mas que não sabe Aí ele vai achar lindo, pô. É. Vai mostrar pra tua mãe, aí tua mãe, nossa, que desenho lindo. Meu pai Aí eles assim, era assim. não tem defeitos, mas tem defeitos. Eu não quero ouvir isso. Eu quero ouvir eu quero ter a atenção de um profissional que me diga onde é que estão os defeitos para eu corrigir. Aí, eu acho que esse é um dos defeitos da galera hoje, né? Que a gente aponta os defeitos e a galera insiste no erro. Aí, não, porque é meu jeito. Não, não existe seu Ou jeito. então, já ia Não dizer, existe diz seu assim, jeito. não, O não, jeito aqui é meu errado não é seu jeito. jeito. É. Aí você pode aprender o jeito certo e no futuro você pode Distorcer, distorcer, mas aí brincar. de propósito. É. Quando a gente Não, vê que você está errado, mas está errado porque você não sabe, é melhor você consertar, praticar até melhorar aquilo ali, aquele aspecto da sua característica, né, como artista, para depois você, se você quiser romper com aquilo, você rompe, mas aí você rompe consciente, né? Você isso mesmo. não é para fazer errado, Eu acho porque que é muito bom você partir do real e distorcer, isso. né? Porque quando você sabe, não, eu sei fazer isso sim. A questão agora é que eu estou distorcendo o que eu vejo. Uhum. Mas se o cara diz, então você sabe fazer isso aí, e o cara faz. Então pronto, ele sabe fazer exatamente o que vê, exatamente o que é. Mas a questão é que ele está distorcendo a realidade, que é o legal da arte, né? Porque Uhum. eu brinco muito que eu disse, não, se você quer brincar e quer fazer real, hoje em dia existe o celular, existe o computador que você Até a IA tá aí também para tá aí, diz, fazer. não, eu quero uma pessoa assim, assado, vamos dar com todos os poros, dar tudo, 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 bem certinho. Aí já é realidade demais. E eu acho que a arte deve ser distorcida no sentido de chamar a atenção, de ser o diferente. Eu brinco muito que, não, você é o artista no momento que alguém vê sua arte, não está assinado e você diz, essa arte é de fulano. Uhum. Pronto, então ali realmente você se caracterizou, você é conhecido e sua arte ultrapassou até mesmo o que já existe, É. né? Que é o Porque que a inteligência artificial não vai fazer. Vai chegar uma época que vai ficar tudo igual, né? é. E ela vai passar a se consumir, né? É, É o grande é problema o da grande inteligência problema. artificial, ela não tem mais o banco de dados, né? E porque ela não consegue evoluir. É. Evoluir como um artista, tipo assim, criar coisas novas. Ela vai sempre criar o que Que já baseado no que já existe existe, né? e depois nela mesmo. E Nunca, depois nela mesma. aí fica complicado. E o artista, ele é o conjunto das referências que ele tem. Então a arte que ele produz reflete isso, né? Então, não só isso, mas as vivências dele, que é uma coisa única. O ponto de vista do artista também, que é uma coisa única, né? É só ele que tem. Assim como todas as pessoas do mundo partem do seu ponto de vista para interpretar o mundo, né? O artista faz isso numa tela de papel de tecido, né? Com lápis e pincel. Então é assim que o artista se manifesta para o mundo, A pincelada, né? na pincelada, Aquela né? coisa de realmente ter o traço, né? Aí nesse período eu tava pegando meu primeiro trabalho, né, em 2009, foi quando eu comecei a trabalhar de verdade, mas aí ainda com um estúdio independente, né, com esses autores independentes. Aí eu fiz dois quadrinhos, um que foi publicado logo em seguida e o outro demorou anos para sair. A gente passou quase o ano inteiro fazendo.
Era uma ficção científica que onde eu bolei os personagens, bolei a artista, a autora era bem novinha na época, mas era uma menina brilhante, sabe? E até hoje a gente tem contato, assim. Ela mantém essa história viva com desenhos meus e de novos artistas. E eu disse a ela, ó, esse trabalho que eu fiz pra tu foi meu primeiro trabalho. E tu gostou, né? Ela gostei, não sei o que. Você foi quem criou o visual dos meus personagens, né? Que eu mantenho até hoje, sabe que legal. Aí, no momento em que eu estava fazendo esse trabalho, eu peguei o meu primeiro trabalho grande, que foi o Aliens, né? Da Fox, né? Da época que era Fox, o estúdio Fox, através da Dark Horse, da editora Dark Horse. E que hoje a Fox é da Disney, né? Aí era pra ser, tipo, eu ia ajudar um artista a terminar aquela edição. Mas foi quando eu vi a diferença de pagamento, né? De um artista, de uma editora grande para uma editora Uma pequena. editora pequena. Com o dinheiro da editora pequena, eu tirava um pouco mais do que um salário mínimo. Com a editora grande, eu montei meu estúdio. Comprei computador, cadeira, mesa. Aí eu, caramba, que diferença. Eu fiz 7 páginas para uma editora grande, que deu 4 vezes mais a grana que eu tirei com a editora pequena, fazendo uma edição inteira, com capa, com tudo. Mas até aí também, eu ainda não fazia arte final do meu trabalho. Olha quem chegou aí, pá. E com certeza deve estar fazendo uma casinha de barro, um Joãozinho de barro aqui. Rapaz, esses cabras são teimosos. Vai pra lá. Aí, Uma hora ele sai. aí eu fui fazer esse trabalho, né, pra Dark Horse. E foi quando eu percebi, poxa, são dois mundos diferentes. O pagamento é muito maior aqui, 4 vezes mais, e aqui. Mas foi uma sorte, né? Tipo, pegar aquele ali. A editora tava desesperada para um artista para terminar a edição, porque o artista principal não ia conseguir terminar. E aí eu entrei para fazer, porque eu tinha um traço parecido com o dele, e aí eu completei a edição, né? Então, mas quando terminou também nunca mais me chamaram. Aí, porque foi só para aquele momento, o artista ia continuar na série, né? Foi só aquele momento mesmo que ele não ia conseguir concluir. Mas logo em seguida eu peguei outro trabalho que foi também para Fox, só que agora através da Boom Studios, que era a adaptação de uma prequela, assim, uma história pregressa do Duro de Matar, do filme, né? Mas pronto, vou ficar especialista em fazer filme Eu passo por épocas assim, sabe? De passar um tempo fazendo só aquele tipo de quadrinho, né? Agora eu tô numa época dessa. Aí quando eu terminei isso aí, esse chamou muita atenção, porque já tinha tido o primeiro arco de histórias e eu fiz o segundo arco de histórias. O primeiro arco de histórias era um arco bem feito, até bem bolado, bem desenhado, mas ele não, assim, o pessoal deu uma nota baixa, por exemplo, não entendi por quê. O pessoal não gostou muito. Aí veio o segundo arco de histórias, que era comigo. A Boom Studio me contratou para continuar, né, o projeto. Só que aí fazer diferente, né? Não vou fazer igual o cara que tava fazendo. Eu mandei um teste, assim, do meu jeito, né? Tinha que desenhar o Bruce Willis bem mais jovens. Eu peguei, eles me mandaram várias referências. Do próprio Bruce Willis mandou, né? Assim, fotos dele jovem. Que era o John McClane bem jovem, Bem né? jovem. Nos primeiros anos, tipo, no primeiro ano dele e tal, na polícia, conhecendo a mulher dele. Então, a gente ia contar essas histórias. Quando foi lá Eita aí, ó. Veio visitar mesmo. Aí o que acontece? Quando eu fui fazer esse trabalho, logo no primeiro, bateu no ventilador. Pronto, então Tadinho. se caiu. Caiu. Foi destroçado. Vimos a morte do Joãozinho de Barro. Ô, rapaz, Foi tadinho. destroçado pelo ventilador. Aí o que acontece? São coisas do ao vivo, né? Isso é bom demais. Aí o que acontece? Eu fiz esse trabalho e logo no primeiro a gente já tirou nota máxima assim na crítica dos Estados Unidos. Putz, legal, vou chamar a atenção. Aí todo mundo perguntando, quem é esse cara? A gente nunca viu esse quadrinista antes e tal, e eu fiz um negócio diferentão assim mesmo. Eu fiz o que eu sabia fazer, mas com um traço ainda meio tentando emular o quadrinho americano, que eu não tinha, sinceramente, eu não tinha feito nada. Então eu não tinha contato, eu não sabia. E foi quando eu comecei a arte finalizar também. Que o estúdio perguntou, ele arte finaliza o próprio trabalho? Aí os trabalhos anteriores, o do Titanic, quem arte finalizou, meu primeiro trabalho para editora independente, foi uma que eu fazia uma história sobre o Titanic, né? E quem arte finalizou ele foi Galego, né? lá de Natal, né? Aí foi uma E- coincidência grande, porque ele pegou o trabalho e disse assim, isso aqui parece com o desenho de Gabriel.
Aí será que é ele vindo dos Estados Unidos? Aí era eu mesmo. Ou seja, o arte finalista morava pertinho de Bem você pertinho. e você só soube. Na verdade, ele só soube que era você depois, né? Só soube que era eu depois. Já no Curioso, meio do assim. processo, né? Ele entrou em contato comigo. Tu fez por acaso. Gabriel, por acaso você tem a fez. vozona, Você fez um trabalho aqui do Titanic, Gabriel? Aí eu, fiz. Aí, pô, chegou aqui na minha mão, eu acho que é você. Aí, sou eu mesmo. Aí foi muito engraçado, que foi uma coincidência muito grande ele pegar o mesmo trabalho, né? Aí, beleza, fiz esse da Boom Studios do Duro de Matar, terminei a série, a gente salvou a série praticamente, porque a gente conseguiu concluir, porque ela foi muito bem depois que eu entrei, né? Aí, beleza, chamou a atenção da galera. Antes disso, eu já tinha feito um teste para Late Death na Avatar Press. Aí não tinha dado muito certo, porque eu ainda estava aprendendo, então o meu desenho era muito rústico, sabe? Sem leveza, sem finesse, sabe? E eu tinha medo, e as minhas referências eram todas tipo assim: o que eu tenho que fazer parecido? Tenho que fazer parecido com comics americanos. Aí eu nunca ia na minha raiz de verdade. Mas não, tá faltando alguma coisa em mim, eu não sei o que é. Eu vou ver o que voltar para a leitura, né? Só que a minha volta para a leitura foi para ler mangá. As coisas que eu gostava de ler. Aí eu completei uma coleção chamada Eden, que eu amava essa coleção. E é um traço Bem. bem humano, bem limpo, bem liso, assim, as pessoas bem esguias, né? E eu olhando aquilo ali, eu disse, rapaz, eu vou aprender com isso aqui. Aí eu fui pegar referências de outros artistas que eu achava mais interessantes do que os que eu tava vendo, né? Aí eu peguei Adam Hughes, eu peguei. Sei lá mais, que eu não gravo muito o nome dos caras, mas assim, eu peguei outros artistas que faziam parte da minha essência como desenhista, né? Como ilustrador. Aí pronto. Aí foi quando eu fui me encontrando mais para passar a minha habilidade pro quadrinho. Aí fiz um novo teste para Lady Death. Muito diferente do primeiro. Eu nem vi o primeiro, na verdade, quando eu fui fazer esse segundo. Ele pediu, ó, tem um capista aí que possa fazer uma capa para mim e tal. Um teste de capa para mim. Quando eu fiz a capa, o cara disse, caramba, quem é esse cara? Essa capa tá incrível, vou comprar essa capa. Ele comprou a capa. Aí depois, se você não quer continuar a série, que já tinha um brasileiro fazendo a primeira parte da série, a segunda parte da série, o segundo arco de histórias era um arco de 7 edições. Aí ele perguntou, Gabriel, você quer continuar a série? Quer pegar essa série? Aí eu, claro que eu quero. Claro que eu quero fazer. Aí eu peguei a série e pronto. Aí foi onde eu caprichei mesmo. Estava fazendo muita produção por dia. Eu estava passando por uma situação um pouco difícil, assim, psicologicamente, porque meu pai tinha acabado de sofrer um AVC. Na verdade, já estava recuperado, mas a gente descobriu que ele tinha Parkinson, né? Então ele passou a cuidar dele e tal. Eu voltei de Natal para Macau e voltei com a ideia de largar a faculdade para viver de desenho. Imagina isso. Como é que a gente explica isso por pai, né? É difícil, eles não iam entender, né? Mas aí foi com muita paciência, com muito tempo, aí papai foi cada vez mais precisando de mais assistência, né? E eu precisava estar pertinho dele. Então eu me mudei de volta para Macau, mas aí na casa dos meus pais não dava para ficar. Porque quando você trabalha com isso, você precisa de um espaço, você precisa de Sim, sim. mesa, computador, cadeira. E Toda, casa não está adaptada para isso, né? e toda a parte de estrutura de um estúdio mesmo, né? Para você produzir, porque muita gente acha que, não, tô fazendo em casa, pode ser qualquer horário, em qualquer lugar, mas não é bem Não assim, dá né? assim, a Se cabeça você, não funciona, não. se você não tiver um espaço legal. Você tem que ser metódico. Tem que ser E metódico. você tem que ter os horários. Porque Isso. eu acho que muita gente acha que trabalhar em casa. Não, eu vou fazer isso aí. Você se estraga se você pensar estraga, assim. cara. Você estraga a sua saúde, estraga seu sono, estraga tudo. É. Porque você passa a não ter tempo pra nada, porque você vai estar sempre correndo para aquele horário que você acha que vai ser melhor. Que vai fazer Chega melhor. naquele horário e acontece um imprevisto. É melhor você manter horários para que aí sim o imprevisto se encaixar nos seus horários. Nos seus horários, justamente. Porque você encaixar depois fica muito difícil. Fica. Deixar livre é horrível, porque você acorda de manhã sem nenhuma pressa. Sim,
E o ideal é você dizer, não, eu tenho aquele horário, vou seguir aquele horário, vou seguir aquela meta, agir como profissional. Aí depois do que você fazer, aí sim, você pode fazer com aqueles horários vagos aquilo que quiser. Isso, Né? Que eu acho que é um grande problema. respeitar os horários vagos. Os Respeitar. horários vagos tem que ser Tem que respeitados. respeitar. Tipo, não vou pensar naquilo, se não deu pra fazer hoje. Deixa lá. A não ser que você esteja correndo atrás de um Contra o prazo, tempo também, né? Aí você não respeita. Você passa a noite, vira a noite, final de semana, tudo mais. Mas se você não tiver, respeite seu horário livre. Não coloque outro trabalho, sabe? Eu rejeitei muito trabalho porque eu queria ter saúde, né? Eu queria ter vida social, essas coisas. Mas eu depois descobri que trabalhando para os Estados Unidos ia ser difícil, porque é muito exigente, né? Tudo lá é muito exigente, é muito trabalho por mês. Mas o trabalho serviu também para me salvar de muita coisa, né? Assim, você cair em crise de ansiedade, depressão, essas coisas. O trabalho, quando você foca nele, é o que você gosta de fazer, ele te mantém por um tempo, né? Entretido naquilo que você gosta e tal. Então, E principalmente quando serve como você terapia. e principalmente quando você cria realmente aqueles horários, né? Porque você é como se você tivesse uma válvula de escape. Não, eu tenho isso aqui, eu gosto de fazer isso aqui, então eu vou fazer esses horários e pronto, porque é aquele horário que você definiu e que você tem prazer. Não, esse horário é legal e eu vou fazer agora, né? Isso é que é legal, né? A gente sempre tá de olho nisso. Vai né? ser outro aí. Outro? Mas rapaz, hoje só o que tá aparecendo aqui é João de Barro, ó. Isso é pra atrapalhar a nossa conversa. Pronto, peguei. Esse eu peguei. Olha aqui, rapaz. Deixa aí, depois a gente pega. Não, tá pego isso aqui. Tá pego, né? Tá pego. Aí o que acontece? Quando eu fiz esse teste da Lei Def, aí o editor-chefe disse assim, cara, vamos logo assinar um contrato de exclusividade para você passar esse período com a gente. 2 anos de exclusividade. Você quer? Quero? Você tá louco? Não tinha nada. É isso que eu quero. Eu quero ser um artista de uma parada e passar um tempo produzindo para poder ter nome, ter o que mostrar. Ah, ele é o artista que fez Led Def. Quando eu fiz o Duro de Matar, ele fez o que antes? Ninguém sabia. Não tinha como saber. Uma referência anterior, né? Todo mundo, esse artista é bom, mas a gente não sabe quem é ele. Aí, isso também importa para a indústria, sabe? Sim, sim. Aí então eu fui fazer a Lady Def e eu fiz uma pequena exigência quando fui fazer Lady Def, porque a Lady Def é uma personagem clássica já dentro do universo lá americano dos quadrinhos independentes, porque ela tem um visual muito característico, né? Ela é um resquício dos anos 80, né? Assim, aqui é um personagem como os personagens da Image eram, né? Aquela mulher super atlética, né? Com a perna gigante, bem fininha, bem magrinha, com os seios gigantescos, assim, que parecia 2 balões, e aquele cabelo armado dos anos 80, né? E eu disse assim, deixa eu fazer ela um pouquinho mais realista, porque o meu estilo de verdade, ele é pendente Pegando essa ideia, né? pro realismo, né? Então, deixa eu fazer ela mais realista. Aí o cara, faz aí pra gente ver. Aí eu fiz as primeiras páginas, mandei pra ele ver. Esse rapaz, tá bom demais. Deixa assim, vamos deixar. Aí ele não, quer dizer, na verdade ele disse assim, rapaz, tá bom demais. Aí ele disse assim, não disse mais nada, então eu fui fazendo. Fui dando aquele toque realista e tal. Fui abrasileirando ela, né? Diminuindo os peitos, deixando as pernas mais grossas. Aí fui deixando ela mais atlética, mais condizente com o papel de super-herói, né? E eles foram gostando mais, né? Até hoje tem fã lá que gosta muito da minha passagem pela Lady Death, né? Aí os caras, cara, você foi muito bem, quando é que você vai voltar pra lá? Ah, agora é difícil. Mas eu curtia muito porque são quadrinhos muito fáceis de fazer. São tramas bem... Não, eu acredito que não tem uma elaboração Não tem nada de complexo. De complexo, né? Não tem nada de complexo. De tanto estudo como o trabalho que você faz. Era hoje só em dia. fazer homens bonitos e mulheres bonitas. Pronto, era só fazer isso e pronto. E seguir o roteiro que já vinha. Seguir o roteiro e aquele pessoal idealizado ali. Porque o quadrinho da Lady Death é aquele quadrinho de jovem para adultos, né? Com aquela característica mais sensual. Assim, não tem nada de erótico, mas é uma parada mais sensual. Assim, tanto que possa servir a todos os públicos, né? A Lady Death também é muito... O pessoal gosta muito dentro do público masculino, né? Mas também tem o público feminino que gosta, porque tem também representação de homens e tal.
também tem deve ter o público LGBT que gosta também, porque quando você vê o quadrinho, a Lady Death é uma drag, É uma praticamente, drag, né? é. Mas não é, né? Mas é como se fosse, que ela se veste como se fosse. Mas é muito legal a série da Lady Death. A minha E passagem essa lá passagem, né, foi também. muito legal. Assim, eu não é o meu quadrinho que eu consumiria, mas eu acho foi muito divertido fazer. Mas eu diminuí muito das apelações que ela tinha, né? Eu diminuí para dar um foco na história, para ver se ficava mais bacana. Até para mim fazer mesmo, porque eu sinto um pouco de. Assim, quando o negócio é um pouco ofensivo, eu não gosto de fazer, né? Aí eu fui diminuindo um pouco as partes ofensivas da história para ficar mais palatável, até para eu concordar em fazer. Mas como eu estava no início, né? Eu também não tinha muita voz na indústria. A indústria força você a se adaptar, né? Para você ter emprego. Aí depois que a minha passagem foi curta, né? Passou esses sete edições. Aí o editor já renovou meu contrato, já ofereceu outra proposta, que aí era a criação de uma nova série chamada Pharaohs. Aí pronto, aí foram 18 edições. É, e a Aí Férias. isso aí foi o período que eu mais trabalhei na vida. Porque teve edição, porque eu gostava também. Agora eu produzia muito rápido. Eu era muito rápido nessa época. Eu fazia já o desenho e a arte final. E eu chegava a fazer 2 páginas, 3 páginas por dia de desenho e arte final. Era muito E rápido. Ferros, eu lembro, é uma coisa bem detalhada. Aquela É, parte do cara mas que você fez do lobo arrancando o esqueleto e sim, é porque é ficando. muito violento, viu, Cara, gente? eu Era muito lembrar disso. violento. Aí, Pronto. aí tinha uma série de lobisomem, de terror extremo. Então tinha muita coisa. Tinha arrancando cabeça, desmembrando. É. Era muito Aí loucura. esses detalhes que você colocou realmente me impressionou, Mas era, né? mas era E rapidão de talvez também fazer. tenha impressionado porque eu tinha visto Lady Death, né? E era aquela coisa bem Bem amena. super-herói, né? Bem, bem Bem de boa. leve. É como você disse pra todo Não mundo, tinha mas já tripas. pronto. Em férias você aí você dizer que fez rápido o negócio detalhado daquele jeito é É foda, né? porque, bicho, aí foi quando mudou uma coisa também. No Pharaohs, eu passei a usar pincel. Aí a ferramenta que você usa também ajuda muito, porque o pincel é muito rápido. Você vai tchum, 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 tchum. Eu já vi outros caras arte finalizando e eu vejo a pessoa fazendo bem devagarinho assim, sabe? Pra ficar bem Sei. certeirinho. E eu olhava e falei, cara, que é por isso que tu demora pra fazer. Porque tem um cabelo aqui, eu faço tum, 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 faço. Tum, 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 faço. Tum, 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 faço. Minha mão já vai bem rápido. E eu gosto de se sair errado. Ah, não, mas o erro faz O erro parte, então faz vai, vai, parte. vai, vai, vai. Sabe? E eu gostava de fazer assim, gostava de fazer bem rápido e tal. E eu tinha que me adaptar a fazer rápido para poder terminar o mais rápido possível para poder descansar. Eu percebi que eu não ia ter final de semana. Então, se eu terminasse 10 dias antes de finalizar o mês, eu tinha 10 dias até chegar ao próximo roteiro, olha que acabou. É. Aí eu comecei a fazer isso. Só que aí apareceu outras coisas. Ser rápido também pode ser uma maldição. Porque aí a editora começou a gostar muito da minha velocidade e da qualidade do trabalho que estava entregando. E eu não estava gostando não da qualidade não, mas era o que eu conseguia fazer na época. Então, vamos aprendendo, né? Eu aprendi que feito é melhor do que não feito, né? E é melhor do que perfeito também, porque perfeito pode ser que nunca seja Nunca feito. seja feito. Então, E a gente sempre, mesmo que hoje em dia você esteja fazendo um trabalho ótimo, você sempre vai achar que não tem alguma coisa que eu ainda e é posso melhor que, melhorar, e né? é melhor que esteja achando isso, Porque porque enquanto achar é o que vai valer a pena, né? é o que vai fazer você evoluir mais e mais. Porque se É. você se satisfazer com o que você está fazendo, aí ferrou, porque o Parou no artista tempo, né? parou no tempo. Aí eu comecei. Qual é o problema de ser uma maldição ser rápido? É porque, ok, eu terminava a edição, às vezes, com 14 dias. Terminava uma edição completa, 24 páginas, duas ou três capas. Era duas capas, a capa regular, que é para banca, uma capa com violência e uma capa dupla. Que essa eram as capas que todas as edições da Avatar tem. É uma capa dupla, mostrando, tipo assim, qual é o clima do que você já Do que encontrou vai naquela acontecer. revista. Né? Então, geralmente eram capas temáticas. Assim, eu fazia um lobisomem surpreendendo um casal dentro de um carro. Ou perseguindo uma moça que ela tá escondida atrás da árvore, que é uma capa que eu gostei muito de fazer. Então eu fui fazendo várias dessas brincadeiras, né? E como eu era livre para fazer o que eu quisesse, como eu fazia rápido demais, que eu tinha a ideia, pum, botava no papel. Tinha a ideia, pum, botava no papel. Não tava ninguém dizendo assim, eu tenho que fazer assim, assim, assado. Aí, tá bom. Como é que eu vou fazer isso? Sabe, resolver esse problema é difícil. Quando o cara dá liberdade pra você fazer, é muito mais Flui. rápido. Flui demais. E aí aconteceu um negócio que foi muito engraçado. Na edição, eu acho que foi a edição 8
foi a edição 6, aconteceu um negócio muito engraçado. Eu tava já na velocidade, né? Aí eu terminei a edição 6 no dia 14. Não, no dia 18 do mês. Sobrava mais ou menos 12 dias para finalizar o mês, certo? Naquele mês ia ter Baltimore, ia ter a convenção de Baltimore, lá nos Estados Unidos. E mais para frente ia ter Nova York, Los Angeles, ia ter uma convenção dos lojistas, que a gente ia mandar capas para cada Como que dessa, né? diferente, né? Que quisesse uma capa só dela, que os colecionadores adoram, né? Ter a capa só daquela Comic Con, só daquela Comic Shop, né? Então os caras viajam aos Estados Unidos para ver qual é a capa que tem só naquela Comic Shop e faz o lançamento só com aquela capa, entendeu? Isso é uma estratégia para vender mais também, né? Mas da mesma edição. E ele não, eu disse a ele, ó, se você for fazer capas reserva, não deixe ninguém fazer. Deixa que eu faço tudo. Aí o William disse assim, tá certo. Então você vai todo mês você tira um tempo para fazer capas avulso de qualquer coisa, porque aí se próximo mês a gente for fazer qualquer campanha já tem capa Já guardada, né? Pra gente mandar ver. Só que ele foi audacioso de chegar para mim e dizer assim, eu senti como se fosse um desafio, mas não foi não, mas eu quase fali a empresa naquele momento, porque ele chegou para mim e disse assim, olha, você tem 12 dias para finalizar o mês. Quer aproveitar para fazer capa? Faça quantas você aguentar fazer. Aí eu, o quê? Quantas eu puder fazer? Não, vou comprar todas. Eu fiz 32. Ai! E mandei para ele, tá aí, eu fiz 32 capas. Ele, meu Deus do céu, me deu uma dinheirama grande. Que a capa eu cobrava o dobro, né? Aí ele, caraca, muito bom. Aí, tá certo, vou comprar todas. E comprou todas e a gente E nessa distribuiu, época né? você fazia apenas, lembrando que era só desenho e arte final, no caso, né? Até hoje eu só faço isso mesmo. Porque Desenho e arte final. não dá pra colocar cor não, porque aí como é que eu vou terminar por mês, né? Sei. Vai ficar muito, muito difícil pra terminar uma edição assim. Mas eu planejo ainda fazer isso, fazer com as É. cores, né? É, Meu que eu- projeto mesmo, eu quero que seja eu. Que eu sempre estou visando isso, porque hoje em dia os editais e as coisas eu acho que estão muito. Os valores são muito pequenos, porque a maioria das pessoas parece que não conhece como é feito um quadrinho, né? Não conheço Não não. É conhece, cara. irreal. É real. Porque num quadrinho, quando é um livro, você tem o texto e no máximo o revisor, né? Que você contrata, se você não for o revisor. E um capista no E um máximo, capista né? no máximo, 3 pessoas. Mas em um quadrinho, você tem o texto, você tem o desenhista, você tem o arte finalista, Tem um editor. tem o editor, né? Aí vai Pode ter o... ser que o editor seja o letrista ou você vai ter que contratar outra pessoa. Cara, é muita gente. É muita Que gente. envolve. E os valores, às vezes, chega a ser menor do que o que você recebe para um livro. Não dá Não não. dá. Não faz sentido. A única forma que dá para você fazer quadrinho por edital é se você for o tudo. O que que eu- já tiver feito. Porque- E se, pronto, já tiver feito, porque geralmente eles dão pouco tempo para você produzir. Porque não dá Né? não. É o É que é irreal ruim demais. de você produzir esse tipo de arte, né, para participar. É como você disse, só se o cara tiver com aquilo pronto, né? Uhum. E ser o produtor o tudo. Que eu acho também até que é ruim, porque quando você escreve, quando você desenha, quando você arte finaliza, Você fica sem uma segunda opção, né? Sem uma segunda opinião, é muito uma segunda chato. opinião, Pode ser que você esteja cometendo uma um coisa furo. diferente. É. Né? Porque quando você, pronto, a sua própria arte mesmo, né? Se você for ver Infernos, que foi pintado por um, e você vê hoje que é pintado por outro, às vezes você vai dizer, rapaz, minha arte mudou demais, né? E às vezes não é, a arte às vezes até tá parecida, mas a cor ou o colorista Influenciou, diferente influenciou, né? Isso faz com que tanto você como artista cresça, como você veja o que é que funciona melhor para o seu tipo de arte. Uhum. Se é uma cor mais chapada, se é uma cor mais estilizada, se é uma cor mais aquarelada, que também existe aí uma infinidade de cores que você pode brincar com sua arte, né? É verdade. Você mesmo tá brincando, criando o Dread Roots, É. né? Alguns posters do Dread Roots. Dread Roots, Roots. que pronto, aquela cor ali. Ali é um monte de cor que eu faço, né? É. Eu boto lápis de cor, é mais aquarela. Quase tudo é aquarela, porque é o que eu gosto mais de brincar, é com aquarela. Então, aquarela é tudo, mas quando eu quero uma cor mais forte, aí eu coloco uma látex ali, também uma acrílica, né? Aí mas pra fazer chapados grandes, assim, eu gosto de fazer com pastel.
Aí eu gosto de corrigir algumas coisas com lápis de cor, né? Alguma cor que não ficou, né? Porque aquarela é imprevisível também. Imprevisível, hein? E eu gosto Da imprevisibilidade. daí faz aquela mancha saindo assim. Opa, Somos ficou bonito dois. Quando faz demais. esse negócio de mancha, que sai A uma mancha mancha não ficou do jeito que você queria, mas ficou do jeito que ela que era precisava pra ficar. ser, que Era ela pra precisava ser. ficar assim. Né? É assim que tinha que ficar. É. Aí pronto, essa imprevisibilidade é que dá beleza. Pô, eu fiz isso? Não fiz isso. Eu fiz junto com Com isso. isso, Né? A tinta fez junto comigo, né? É. Então o material também tem a sua parcela de De responsabilidade. responsabilidade, justamente. Aí, pronto, aí eu fui fazer o Pharaohs, aí o Pharaohs deu muito certo, a gente passou mais 2 anos na Avatar, e assim mais 2 anos, mais 2 anos, mais 2 anos, até fazer 11 anos de Avatar. Eu saí da Avatar com 12, foram 12 anos, né, assinando 2 anos, 2 anos, 2 anos, 2 anos, e o último contrato foi em 2014, que eu fui, não, comecei em 2011, passei 11 anos na Avatar, né, foi até 2022, né. Só que aí em 2020, em 2014 aconteceu um negócio surpreendente, eu fiz um dos livros da editora que era muito já era o horror extremo, né? Que era o Crossed. Aí eu nunca quis fazer, porque quando eu vi as primeiras edições, eu disse, cara, eu não tenho saúde mental para participar disso aqui vai me incomodar. É muito pesado o texto o texto, A o que temática, acontece. né? É um apocalipse zumbi que não é de zumbi, ele transforma as pessoas em sádicos. Então é muita violência, muita coisa horrível mesmo, assim, bem horrível de fazer. E para desenhar quadrinhos, você precisa um pouco de atuação, sabe? De imersão naquele universo, para você desenhar algumas cenas. Eu não sei se para todo mundo é assim, mas para mim é. Eu preciso meio que entrar No clima, naquela naquele vibe, clima, para né? poder criar as expressões corporais e tal. Eu preciso me imaginar nas cenas e eu não queria participar daquilo. Aí eu disse, cara, não quero fazer, não quero fazer. Até que ele me deu uma história, que era um anual especial do Crossed, que aí eu li, isso aqui é bom, isso aqui é legal. Que era um cara com esquizofrenia que viu umas maluquices. Aqui eu posso pirar. É bom, gostei, a história era boa, sabe? Assim, pô, não tem aquelas paradas, é só ele lidando com a parafernália da cabeça dele. Que depois veio um jogo que eu amei jogar, que é o Senua Sacrifice, Hellblade, que é um jogo que você joga com uma menina que é esquizofrênica e ela tá lidando com os próprios demônios dela, ela luta com as próprias assombrações. É muito massa o jogo. E ele tem as vozes falando com você, sabe, assim, Ou seja, na sua tava na cabeça. vibe, né? E eu, poxa, mas o jogo foi Foi muitos anos depois. depois. Mas eu achei que, pô, os caras fizeram um jogo disso, sabe? É muito genial. Aí eu fiz esse anual, esse especial anual. E assim que a gente terminou, eu fui convidado para participar de uma antologia que era escrita pelo Alan Moore, que chama God is Dead. God's Dead. Que aí eu fazia um dos contos, certo? Com um autor lá. E o Alan Moore era quem idealizou o projeto, né? Quando ele viu meu desenho, ele disse, cara, eu quero esse cara para fazer meu próximo projeto. Aí eu ia sair da Avatar. Depois daquele período, eu disse, não, agora eu vou sair da Avatar, tô recebendo uns convites aí legais, né, de outras editoras maiores. Aí eu tava pronto para dizer assim, vai que eu vou fazer super-herói, porque nunca foi minha vibe fazer super-herói, porque eu gosto de ler e tudo, mas não é o que eu queria produzir, entendeu? Queria produzir algo que tivesse mais a ver comigo, sabe, que eu pudesse Eu também acho que o ser super-herói acaba diferente. deixando você preso, né? Naquele formato, né? Eu não sei pensar, até porque hoje tá bem mais livre, as pessoas desenham qualquer estilo, né, dentro do universo de super-heróis, então eu queria fazer algo que não fosse o pastelão, sabe? Eu queria fazer, mas eu gosto demais do universo de super-herói, então eu acho que eu queria dar uma chance. Vai que eu gosto de produzir, porque eu gosto de ler, então porque eu não, mas eu tenho dificuldade mesmo de fazer um Superman, Batman. Entendi. Eu tenho dificuldade mesmo. Agora eu acho que os heróis da Marvel eu tenho mais facilidade, porque eu gosto de alguns, tipo Wolverine. Eu gosto do Wolverine, eu gosto Por exemplo, se eu fosse fazer algum herói da DC, eu queria fazer Mulher Maravilha. Porque tem a parte da espada e Da feitiçaria que eu indumentária, gosto. feitiçaria, Eu a gosto. E roupa, né? Também. eu gosto da personagem. Eu sempre gostei, desde criança. Os personagens que eu mais gostava eram Mulher Maravilha, Wolverine e Homem-Aranha. Agora, o Homem-Aranha eu nunca desenhei na vida, assim. Eu tenho uma dificuldade para desenhar o Homem-Aranha. Eu não sei explicar porque eu tenho dificuldade de desenhar super-herói. Eu não sei explicar. Não sei se é porque eu nunca fiz.
e tô tentando fazer, me recompor para poder fazer, né? Mas eu vejo que a galera tem os artistas que fazem super-herói fazem muito bem, porque eu acho que eles sempre fizeram. Mas como eu nunca fiz, eu tenho uma dificuldade de me adaptar. Eu gosto mais de desenhar dia a dia. Eu acho que é por isso, que eu sempre desenhei dia a dia, desde criança. Desde quando eu comecei a desenhar, eu brinco que mamãe guardava uns desenhos meu de quando eu era criancinha, 2 anos de idade e tal. E eu lembro do meu primeiro desenho que era legível, assim, que dava pra entender o que era de coisas que eu via na rua, né? Eu morava no interior, que era próximo de sítio, de fazenda. Minha família sempre foi, assim, de interiorzão. Então, a primeira desenho que eu fiz era as coisas que eu via na rua. Aí eu vi um burro puxando uma carroça e ele fazia cocô enquanto andava. Então era esse o Aí seu desenho. meu desenho era um burro fazendo cocô enquanto andava, puxando uma carroça. Aí minha mãe, Ou seja, é vislumbrar a realidade no seu traço, né? aí eu disse, o que é isso aqui? Esse aqui é o cocô que ele tá fazendo enquanto anda. Eu achava genial o burro fazer cocô enquanto anda, né? Só voltando aqui para a questão do que você produziu, né? Porque no caso foi Lady Death, aí Duro de Matar, Não, Lady Death Hair, foi Aliens, Duro Alien, de Matar, Duro de Matar, Lady Death, Pharaohs, Ferros, aí veio. o Crossed, né? Não, veio o Crossed Crossed. anual. Aí fiz várias capas de Crossed, várias capas de Crossed. Aí fiz o God is Dead. Aí fiz algumas. Nesse meio, eu fiz esse God is Dead, era uma antologia, como eu falei, um livro só, fechado. Aí, no hiato disso aí, eu fiz várias edições de Uber, que é um tipo de super soldado americano, como o Capitão América, Capitão América. só que dentro do universo nazista. Entendi. Imagina Aí, se os nazistas tivessem essa tecnologia. aí desses, eu li o. Como é? Crossed, que foi publicado, né? Mas eu acho que não chegou aqui, não. Não, então Esse anual, não. Pronto, aí deixa eu chegar lá, porque quando eu qual fiz foi o que foi publicado aqui? Desses, saiu Lady Death saiu? Não, Não nenhum foi saiu, publicado aqui, nenhum não. foi. Nenhum desses aí, nenhum foi. Olha só a falta. Porque eu li, traduziram, viu, Feras pra mim, que eu não sei nada de inglês. Mas Feras eu li porque Tinha aqui. traduziram o scan. Eu vi o Lembra? pessoal traduziu. O Eu vi pessoal que o pessoal traduziu. Esse eu li porque vi traduzido. E justamente eu não gosto da temática de lobisomem, de coisa. Eu Mas eu gosto. fiquei. Tá vendo? Eu gosto Mas pra eu caramba. fiquei impressionado pela arte desse cara. Eu disse, não, eu quero ler o quadrinho, ver se o quadrinho realmente é. Aí. É engraçado porque o pessoal às vezes reclama que diz assim, não, o quadrinho digital é ruim, é não sei o quê. Eu confesso, eu também acho ruim. Mas me leva a curiosidade, se eu gostar, eu querer Uhum. Físico, né? possuir o físico, né? E era um quadrinho que eu gostaria de ver ele mais do que o outro que foi publicado, né? Que saiu umas, eu acho que foi Cinema Purgatório, que foi que saiu aqui. Cinema Purgatório. Já foi Isso. o último que eu fiz pra Avatar? editora. Foi. Ah, Foi. Aí pronto, foi porque o eu ano vi, que saiu mas aí, aqui. aí a temática, eu confesso que não sei se é porque eu não gostei. Aqui- Também não sei se era porque era uma mistura, né? E Feras foi você, Foi o eu. tempo todo. Então já Aham. tinha uma linha narrativa e um desenho que se você gostasse, então você ia pro texto. E o Uhum. texto estava muito legal, ao menos a Era bem tradução, divertido. né? Que aí também vem aquela questão de E quem traduziu se foi fiel, né? Foi bem fiel. Foi bem fiel? E eu gostei que ele, no Pharaohs, a gente subverteu a história do lobisomem, né? A gente lidou com o Pharaohs como se eles fossem uma parada da natureza mesmo, né? Não fosse uma maldição, Uma um negócio, maldição, fosse um entendi. negócio de natureza mesmo. Então existiam pessoas que tinham como tradição fabricar esses Pharaohs através de um processo, né, natural, e eles iam defender, eram os defensores desse povo, né, antigo. Então era bem legal a história, era bem legal. Então os lobisomens podiam andar de dia, você podia, né, tinha umas coisas assim. Era bem divertido. Pharaohs era uma história bem legal. Infelizmente a gente parou no número 18 e ia continuar depois de um ano, só que a editora ficou mal das pernas e a gente não continuou. Não continuou. Mas aí depois do God is Dead veio o convite para trabalhar com o Alan Moore, né? Aí para fazer Crossed. Só que aí inclusive eu achei que ia vir para cá pro Brasil porque eles começaram a publicar Crossed aqui. Mas o Crossed do Alan Moore é um Crossed o Crossed é uma série de terror extremo do Garth Ennis, escrita pelo Garth Ennis, e eu acho que é desenhada pelo Jason Burrows. Mas tem várias ramificações, porque tem o Crossed, aí tem o Crossed Valores Familiares, Crossed Badlands, aí tem Crossed outra coisa, sabe? Aí são várias séries que abordam lugares diferentes. Lugares diferentes no mesmo período da infestação, que se passa em 2008. E o Crossed do Alan Moore ia passar 100 anos no futuro.
Tipo, e agora? Que a população toda acabou e o que é que restou do mundo? Então a gente era mais uma ficção científica. Quando eu li, ele me mandou um negócio de mais ou menos 30 páginas descrevendo como é que ele queria fazer o mundo. Mudar a língua, mudar influência na cultura, um monte de coisa que ia Aí eu, ter. eu imagino que essas 30 páginas se resumia em 20, porque ele gosta muito de escrever e Não, essas 30 detalhar, né? páginas não era de roteiro, não. Era só Era explicando. só explicando pra mim. Tá vendo? Pra eu construir, O cara é fera. para eu construir na minha mente o que eu achava. Foi uma simbiose tão legal, porque tudo o que eu achava que devia ser, tava lá. Tava lá. A única Detalhadamente, coisa né? que ele acrescentou, que eu disse assim, puxa, isso aqui eu não pensei nisso, foi a mudança da língua. Eu não pensei que poderia vir novos termos, novas coisas assim. E ele pensou, eu achei do Do caramba isso. caramba, né? Pô, o cara pensou até nisso, de mudar a língua e tal. Muito americano ia reclamar. E o mais legal é que é tão lógico que eu, brasileiro, com o inglês nem tão bom assim, eu lia e entendia. Mesmo com Com as mudanças. os neologismos que ele botou no inglês, como é que um americano não vai entender isso? Eu não entendo, Não, não sei é. dizer como, mas eu achei do caramba. Aí eu comecei a bolar o mundo, mandava panoramas para ele ver, novas tecnologias, adaptações das tecnologias que a gente tem hoje, que tinha em 2008 para hoje, né, para ver como é que a gente ia fazer aquele negócio funcionar e tal. Dos carros, tudo, como é que a gente ia usar novos jeitos de conseguir energia eólica e tal, energia solar, para poder manter o mundo funcionando, né? Então, pronto, aí foi 3 meses de estudo, começamos a produzir. Aí foi quando meu nome começou a estourar, assim, porque fazer um trabalho com a Lamu, você fica numa vitrine, né? É. Você, como o editor disse, agora você vai ser um superstar. Aí eles, não, nem tanto. Devagar. Mas aí eu fiz esse projeto, aí bombou na Europa, todo mundo gostou. Aí nos Estados Unidos, não sei se foi um sucesso, como é que foi, mas foi bem recebido, porque eu não recebi crítica ruim. E eu caprichei, assim, vou botar pra ferrar aqui. Vou fazer um desenho legal. O máximo que eu conseguir fazer de legal vai ser aqui. Mas só que eu tinha pouco tempo, né? Os tempos eram curtos. Quando a gente terminou o Cross, a gente fez o Cinema Purgatório, que era uma antologia de contos de ficção e de fantasia e ficção científica, assim, mais ou menos, que era como se fosse você é, dentro de dentro de versões cinematográficas, dentro de vertentes do cinema, tipo assim, aqui é um cinema dos anos 30, aqui vai ser um cinema de monstro, tipo os monstros da Universal. Aqui vai ser tipo Kaiju, os monstros gigantes Gigantes da pronto, China, era né? do Japão. Japão, né? Aí sempre pegando essas vertentes. Eu peguei o do Kaiju, achei legal pra caramba. Aí pronto, vou fazer uns bichão grandes, uns caça, uns pilotos de caça que era o que eu gostava. Pronto, foi muito divertido fazer também. E foi a única coisa que foi publicada no Brasil mesmo. É, esse eu vi. Esse veio pela Panini, né? Veio todas as edições. Eu tive que comprar as minhas, porque infelizmente eu não tenho como. Não tenho privilégio de autor, como na Europa hoje eu tenho. Se for publicado, eu recebo as minhas, né? Mas lá nos Estados Unidos é muito diferente esse contrato. É muito. Eu vi o que é ser bem tratado como artista depois que eu fui trabalhar na Europa, assim. Porque lá Pronto, na, aí, depois daí você já foi pra Europa, né? foi. Porque a gente. O meu sonho sempre foi pra desenhar quadrinho europeu. Só que eu nunca achei que eu tivesse nível, sabe? Eu precisava estudar. Precisava passar por isso tudo aí pra poder ter o que mostrar, né? Aí o Klebs, nessa época, eu ainda era agenciado pelo Impacto Quadrinhos, né? Aí o Klebs foi pra Europa e levou meu material. E todos os estúdios queriam trabalhar comigo. Todas as editoras. Aí eu só precisava escolher quem tivesse a melhor proposta. Aí eu escolhi a Glenar, não só pela proposta, mas também porque eu queria trabalhar na Glenar, sabe? Aí comecei meu primeiro projeto que era o Maquiavel, né? Les Enquêtes de Maquiavel, as investigações de Maquiavel. E pronto, comecei minha trajetória lá. Aí eu vi. Isso é o quê? 2000 e... Aí é 2019. 2019. Aí eu já vou trabalhar com Les Enquêtes de Maquiavel.
Mas aí tem um negócio. Por quê? Eu não parei de trabalhar com o Alan Moore. Eu continuei trabalhando com ele. A gente fez uma série inteira que tá engavetada. Engavetado. Tá toda pronta já. Toda desenhada. A primeira tá toda colorida. Mas, E rapaz, a gente fez também a conclusão desse projeto. Eu até vi o Jason Burrows falando. Jason Burrows não, o Simon Spurrier falando essa semana, dando uma entrevista, que ele também participou, ele também escreveu uma parte, né? Um arco de histórias, e que já tá desenhado, mas infelizmente a Avatar não tem grana não tem para grana. publicar mais. Então tá num hiato aí de publicação. Então, mas já tá tudo feito. Esse cara, depois eu vou conversar com ele para ver se isso um dia vai sair, porque é um material muito bom. É o último quadrinho do Alan Do Moore Alan Moore. e que ninguém viu, né, cara? Infelizmente ninguém viu e eu não posso publicar, não posso mostrar. É. É ruim Tem porque esses é um trabalho pormenores. que eu gostei pra caramba de fazer. Gostei muito, é uma história muito doida, uma história muito doida mesmo, porque se passa no universo do Lovecraft, dos quadrinhos que ele já escreve, do Neonomicon, do Providence, que são quadrinhos que eu acho que já são publicados no Brasil também, eu não tenho certeza. Mas são desse universo aí, só que como se fosse uma prequela também, assim, anos antes, bem anos antes, né? Não posso revelar muito da história porque pode ser um Um spoiler, né? spoiler, né? É muito grande, mas se passa muitos anos antes e tal. É com alguns dos personagens que aparecem nessas histórias. Pô, mas a história é tão divertida, cara. Eu queria muito que as pessoas vissem, porque a história é muito divertida. Cheia de reviravoltas, assim, e você passa a gostar daqueles canalhas que ele escreveu, né? É uns personagens nojentos, nenhum personagem presta, mas você acha eles tão legais. E eu fiz Isso, questão de colocar muita expressividade nos eu personagens, sabe? imagino, porque assim, o texto de Alan Moore é detalhado, então você é detalhado Não, a gente combinou no... muito, É, porque o eu primeiro, o imagino. primeiro roteiro que ele mandou para 30 páginas tinha 60 páginas. E era para 26 páginas de quadrinho, tinha 64 páginas de escrita. E, meu Deus do céu, ele dizia o ângulo, não sei o que, a roupa, não sei o que, o movimento do olho, a forma que tinha que estar. Aí Então, eu, beleza. E ele ia escrevendo conforme eu ia desenhando. No segundo, ele já fez menos texto. No terceiro, tinha 12 páginas. E tinha páginas de assim, ó, essa página aqui eu fiz pensando em você fazer assim, assim, assado. Faz aí do jeito que tu achar melhor. Porque eu já comecei a dar pitaco. Olha, se eu adaptar. fizer assim, não vai ficar melhor, não? E se assim, É fica bom melhor quando assim. funciona essa química, né? É E bom a primeira vez demais. que. Ele chegou a perguntar onde é que eu morava, como é que era a minha cidade, se tinha vista pro mar. Ele deve ter feito as magias com A as cobras magia. dele lá. E vamos ver se esse cara se encaixa comigo aqui na Então Ozotoriza. um dia ainda vai ser publicado. Ele, como mago, vai conseguir publicar esse negócio. Mas é uma história tão bacana. Eu queria muito que a galera visse. Eu não gostei das cores que o cara mandou pra mim a primeira vez, que eu acho que as cores poluíram muito. Mas a história é muito boa. A história é muito boa, muito boa. E foi quando eu comecei a botar pra fora mesmo o meu estilo mesmo, porque como eu fui sentindo liberdade, né, da editora, né, eu fui passando a caprichar A mais, deixar caprichar. mais, mas eu ainda tava preso nas achuras duras, sabe? Porque eu achava que o americano era isso. Eu não podia fazer do jeito que eu queria fazer. Aí quando eu recebi o convite para ir pra Glenar, pronto, aí agora eu vou fazer do jeito que eu quero. Eu passei a fazer o quadrinho do jeito que eu queria, e agora se quiser o meu trabalho é esse trabalho É esse aqui. trabalho, né? Que, Esse aqui inclusive. não, esse aqui ainda é É, antes mas vou mostrar esse mas aqui. esse aqui eu vou mostrar só umas coisas, porque às vezes as pessoas acham que quadrinhos é desenhado em uma folha pequena, Uhum. né? Olha, o cara é fã de Mulher Maravilha, aí faz os pôsteres da Mulher Maravilha aqui, ó. Bem detalhadozinho. Esse, ó, que coisa detalhada. Ó, a riqueza de detalhe que tem. Eu vou até em uma arte, né? E só E esses aqui são trabalhos que foram publicados, né? São artes que eu faço só para poder colocar levar para exposição, vender. a nível de comparação, ó, isso aqui é uma folha A4 e aqui, ó, é uma página original de quadrinhos. No caso, essa daqui, né? Porque aí agora que você está trabalhando já é maior que É essa, uma, né? é uma página bem maior que essa daí. É. É sempre bom explicar que quanto maior você trabalha a página, mais legal, mais detalhes você pode colocar, Mais qualidade pro né? E trabalho mais impresso. qualidade, porque
dá para fazer um quadrinho grande e assim, uma arte, ela pode ser depois de escaneada, reduzida, mas jamais ampliada, né? Porque quando você amplia, fica uma coisa Se bem que quando a gente sem faz quanto maior a gente puder fazer, e mais a detalhes gente consegue colocar, né? ampliar e não deixar tão ruim, Tão né? ruim, né? Porque quando você faz grande, Quando a gente você faz, coloca bem detalhes, né? e quando você escaneia numa qualidade muito Muito boa, minuciosa, que né? dê pra É. ampliar e deixar bem legal. Aí aqui tem os. Esse também é bem Eu legal. vou mostrar esse aqui do Wolverine, que é os dois personagens que ele disse que era fã, ó, Mulher Maravilha e esse Wolverine Eu também gostei em muito de preto fazer e esse branco, Sinestro né? aí. Sinestro Mas não foi na época do Lanterna Verde, não, foi? foi não, isso aí eu fiz pra Mundo Super-Herói. Eu fiz de uma tarde esse desenho aí. Eu gosto do Olha. personagem, eu gosto do Sinestro como vilão, né? Então eu fiz numa tarde pra fazer. Só pra ilustrar Mundo Super-Herói mesmo. Ah, Eu sou fã da revista. e eu vou deixar o link do Instagram dele, porque alguns desses desenhos, viu? A vilã da Mulher Maravilha é a Tem, Cheetah. tem colorido, viu? Lá, colorido digital. Nunca tentou fazer um post assim e colorido Não, não, na porque mão? demora, né? Demora, Aí né? eu prefiro ser pago. Se eu for fazer, eu prefiro que seja pra Que ser seja pago. pra ser pago, né? Eu conheci o David Lloyd, né? Que é o desenhista do V de V Vingança. de Vingança. Aí ele veio com uma historinha de que ele nunca É, tinha. eu tenho ali um post dele Que autografado. ele nunca tinha feito. Ele nunca fazia sketch, né? Nunca fazia desenho pra vender. Eu disse, tá bom. Nunca fez sketch, nunca fez. Não, desenho direto na caneta, não sei o que. Não faz rascunho, não. É, Faço não, faço rascunho não. Eu disse, tá bom, tá certo. Vou fingir aqui que acredito. tá certo. Aí ele é gente fina pra caramba. Pronto, aí aqui Esse é tal só também uma agora. amostra, viu? Lembrando que para ver mais é só entrar no Instagram, que o link vai estar na descrição. Agora mostra aí uma página original dessas de que você está fazendo. Eu vou tirar uma página aqui só para comparar em relação ao tamanho, né? Para a gente sempre mostrar os tamanhos de página. Ela era um pouquinho maior, né, do que a 3 normal, né? Olha Mas só. um pouquinho maior. Como ela é mais larga Essa também, aí acaba tendo mais permite, espaço para né? fazer coisa, né? É. Permite E a mais. riqueza de detalhes, né? Que dá para você encaixar numa folha dessa, né? Ó, Dá pra ver aí, tá no vídeo? dá. No vídeo tá vendo beleza. Beleza mesmo. Esse trabalho já é o do Maquiavel que eu falei, né? É um álbum que conta a história do Maquiavel, do escritor Maquiavel, né? Antes dele ser o escritor que a gente Que a conhece, gente né? conhece, né? Ele na juventude, fazendo trabalhos pra... Aí uma coisa, Gabriel, aí você faz você disse que facilitou muito na questão do pincel, né? Uhum. Aí é Também é a mesma usando coisa. vários pincéis. Não, Só eu muda- só uso um tipo de pincel. Não, assim, só de um número, Sim, tanto para os risquinhos grossos como para os isso fininhos. é. Tá Porque vendo, cara? o pincel fino, ele tem... Como eu disse que minha coordenação motora não é tão boa. Eu desenho porque eu tenho boa memória. Não é exatamente a minha mão me obedece, sabe? Entendi. Eu já vi a Bilks ela é a desenhista da Supergirl. A Bilks, pra mim, é uma desenhista espetacular. A Bilks, eu gosto muito de algumas desenhistas, assim, brasileiras, né? Porque eu sou muito fã delas, inclusive. A Bilks é uma que eu admiro demais. E eu já vi ela fazendo o quadrinho à mão livre, com um pincel. Então isso. Eu fui tão humilhado nesse momento. Fiquei tão humilhado. Eu não faria isso nunca. Nunca Então, faria. no caso, quando você fecha o quadrinho, você ainda tá usando régua. Régua, é o jeito. Agora a partezinha de dentro. Não uso mais, porque eu gosto da distorção. Da irregularidade, né? que justamente Isso. o pincel permite. Aí o que acontece? Eu uso. Porque eu uso um pincel mais grosso. Assim, eu uso geralmente o número 2 e o número 3, dependendo do trabalho. Por quê? Porque como eu não tenho uma boa coordenação motora, minha mão treme muito. Um pincel muito fino, ele é muito maleável. Então ele acaba que quando eu vou fazer as achuras, elas ficam toda torta. Entendi. E um pincel com muita cerda, ele fica mais durinho. Então quando eu consigo dominar ele melhor para fazer coisas bem fininhas. Não, é o que eu vi aí no, Coisa no bem traçado. fininha, mas eu consigo fazer bem fininho. Bem fininho. Com um pincel mais grosso, porque ele tem mais cerda e ele não deforma muito, entendeu? Aí é por isso que eu consigo fazer com um pincel mais grosso e agora comprei minhas bicos de pena de novo.
vou tentar voltar a usar bico de pena. Porque eu quero, não sei, eu quero testar, quero saber que se Eu dá confesso a você que as bicos de pena, eu não sei também se é porque eu tenho em relação, que é assim, é como você mesmo fala, né? Eu acho que cada pessoa ou cada artista tem uma visão da arte diferente, né? Eu gosto muito daquele riscão grosso, né? Uhum, Mas mesmo tendo risco grosso, mas que ele afine de vez, ou então que ele tenha um corte rápido e que corte realmente, venha uhum. grosso e para ali, né? Dinâmico, né? Dinâmico. Você gosta de Eu dinâmicas. gosto desse negócio. E assim, eu tenho uma dificuldade do danado do bico do pena. Às vezes que talvez seja até a prática, né? É de puxar ele e muitas vezes ele dá aquele pingo que eu não gostei, sabe? Uhum. Quando Se tá pinga o que pingando é tá. porque você tá molhando todinho, né? É, Se você tem que não é molhar, isso. você tem que olhar o buraquinho da bico de pena, E molhar até exatamente. deixar nele só. Aí eu Aí não, não não escorre. escolho. Aí eu tenho uma dificuldade é de estar prestando atenção a isso, porque eu fico olhando para a arte e muitas vezes não olho Pam, onde pam, Aí quando eu percebo, tá entendendo? estragou, é. Que, E essa é a minha dificuldade também, porque a bico de é, pena você precisa ter tem atenção. atenção, cara. Mas O eu que, o, vou que tentar. o pincel é diferente justamente porque você pega aqui, mesmo que você pegue antes, eu sempre faço o teste no papel aqui, e o bico de pena, se eu fizer o teste no papel, eu perco muita tinta. É. Né? Ele é mais. Ele reduz a quantidade de tinta, né? Muito Uhum. rápido. E o pincel não, o pincel você vai e faz um testezinho aqui e pode vir que ele tem a leveza, né? Tem o pincel bom, ele pega muita tinta e dá para você fazer uma coisa. Eu tô tentando voltar para bico de pena para ver se eu consigo largar a caneta, né? O nanquim. A caneta nanquim descartável. Por quê? Porque a caneta nanquim descartável é cara, tá cara. E não só por isso, nem é tão caro não, mas é porque ela dura pouco e ela tem assim, quando ela é nova, ela é perfeita. Quando ela vai ficando mais velha, você não consegue dominar isso. Ela fica Consegue não. falhando, fica com a tinta fraca. Aí às vezes você vai A escanear, não ponta, fica a ponta é bom. esponjosa, vai ficando esponjosa. Aí eu não sei se Ela vai isso ficando acontece. seca mesmo, né? E eu não sei também se é o tempo aqui, né? Porque, por exemplo, eu tenho caneta que às vezes eu nem usei, quando eu vou usar, Tá ela tá seca. ressecada. Tá seca, é. Né? Talvez seja o nosso tempo aqui que é seco demais. É É. tanto que quando tá frio, eu tenho ela funciona melhor. Uhum. Né? Mas quando tá quente assim, que a gente tá num ambiente aqui que tem 35 graus, aonde a A gente tá, sauna. viu? Aqui É, a gente lá fora, tá na na sauna. sala. Desligou o ventilador, já era. É, já era. A gente tá tudo derretendo aqui, viu, pessoal? Aí talvez seja isso. Sabe que eu Uhum. tenho essa dificuldade. E eu gosto, na minha ansiedade, eu boto lá e eu vou fazendo, boto lá e vou fazendo. E uma outra coisa que eu adoro é as irregularidades. Uhum. Né? Eu acho que quando eu percebo que tá saindo perfeito demais, aquela coisa muito ajeitadinha, aí eu cometo um erro grotesco, que é para justamente sair da realidade que da foto, né? Uhum. Que eu digo muito, por mais que a arte de Alex Royce seja fantástica, mas para o quadrinho eu acho que fica aquela coisa. Só me lembra fotonovela. É tanto que Não sei ele. se você chegou Sim, a sim, cheguei a ver. ver fotonovela, que a gente é antigo, viu? É só por isso, né? Porque eu era rato de sebo, Rato de né? sebo. Quando eu comecei a ler quadrinhos, os quadrinhos que eu comecei a ler já tinham sido publicados há anos, né? Porque eu sou uma criança dos anos 90, eu não tenho. Os quadrinhos que eu consumi eram dos anos Dos anos 80. 80. Mas eu só tive acesso àqueles quadrinhos porque eu ia num sebo. Porque na época das vacas magras, a gente não tem. Eu não tinha dinheiro para comprar os quadrinhos que estavam saindo, né? Então, Pois é. aí era do Apocalipse, essas coisas. Só comprei anos depois, em sebo e tal. Eu Pois é. trocava com os Aí amigos. eu confesso a você que quando eu vejo um quadrinho de Alex Ross, eu só lembro de fotonovela. Aí, ó, os melhores trabalhos do Alex Ross são aqueles que um quadrinista de verdade fez os sketches pra ele e ele fez o desenho por cima dos Por cima dos sketches. sketches. Aí você vê que tá dinâmico, tá legal pra caramba. Mas quando não ele tá faz tão sozinho duro. por ele, aí fica aquele negócio durão mesmo. É. Porque Aí eu só lembro de fotonovela. Parece que ele tira. melhorou muito. Hoje em dia tá muito Faz tempo que eu diferente, não tá vejo. muito Que bom. eu fiquei, o Ele único fez quadrinho que eu fiquei dele foi porque eu gostei muito da história, né? Que foi Marvels e Reino da Manhã. Eu acho Aí, aquelas duas. é um exemplo disso, que É, ele era um cara, né, que fazia os sketchzinhos, né? Pra é ele. muito próximo já do trabalho dele. E aí ele ia e fazia, finalizava daquele estilo dele, né? Aí eu gosto muito, cara. É muito Gosto bom. muito da história, mas das outras que eu vi, eu me desfiz, porque justamente eu ia olhar, mas, cara, que pintura linda, que arte linda, mas
que não Morta, passa, né? morta, É. para o quadrinho, sabe? Aham. Aí também vem a questão de gosto, né? Que cada pessoa vai ter. Você viu aquele Justiça? Vi, Esse Justiça é um exemplo é um disso, né? exemplo, cara. Você olha, você não é Né? bonito, Que mas coisa, não, é não dá bonito. nem vontade de ler a Dá história. não, dá não. Agora, de ver as imagens, Você vê as o cara vê imagens, as mas a imagens, história né? é É desinteressante. desinteressante. Porque eu lembro eu tenho uma Ken Park de 70, dos anos 70. Não tem, não tem nem a capa. Né? Que foi aqueles quadrinhos que eu consegui dos anos 80 e o pessoal fazia as trocas aqui e as capas se perdiam. Mas eu gostava tanto da arte que eu ficava com aquele quadrinho. Sei como E é. não me desfiz. Que é uma história desenhada por Milazzo, cara. A leveza É diferente da, demais. da pincelada que você via horas grossas, horas finas. E eu olhava assim, como é que um. Aí é o que passa pra mim, né? Aquela cena em preto e branco, naquele traço, parece que eu tô lá. Não sei também se é porque eu gosto de filme de Não, faroeste, né? mas tem isso, dele trazer uma familiaridade, É, né? Tá tão leve, tá tão humano, né? que parece que tá real. Eu tava contando com o colega meu, né? Ele tava perguntando assim, cara, qual é o teu traço hoje? Parece com fulano de tal, parece com fulano de tal. Eu disse, não, mas esse não é o traço de hoje, é o traço que eu tinha sempre. É porque hoje eu tô podendo fazer do jeito Não que, é isso? né, do jeito que eu quero. Mas as minhas referências, assim, minhas referências principais são Moebius. Cara, eu mastiguei tanto Moebius uma época, mas eu nunca reproduzi nada que ele fez, assim, mas o fato de eu ter visto tanto trabalho Você dele e tal, incorpora na sua se arte. incorpora sem querer. Incorpora sem querer. Moebius, Katsuhiro Otomo, que é o cara que criou Akira. O Mamoru Oshii, que é do Ghost in the Shell, né, que agora eu tenho todas as obras. A Clamp, que é um grupo de desenhistas, 4 desenhistas, desenhista e roteirista japonês. Olha como tem japonês aí. Aí essa junção Moebius, Manara, Clamp, Katsuhiro Otomo, faz a diferença. É o que faz o meu traço ser o que é, isso. sabe? Que era o que eu reclamava de Wendel Cavalcante, que ele dizia, não, eu não gosto de fazer arte final, então tinha que ajeitar. E eu disse, não, mas o seu trabalho fica muito mais rico quando você faz a arte final, porque foi o que aconteceu em Caju e nos outros trabalhos que ele fez futuramente. Aquela arte final dele... Aquele do cinema, como que ele fez, que é muito bom, Boca do Lixo. Boca do Lixo. Aquilo é bom demais. É bom demais, pô. Tem umas edições aqui, cara. Ali. E é porque o Wendel Cavalcante não acaba de aparecer tanto, né? Já convidei várias vezes ele, mas ele disse que não gosta de... Dia 10 ele tá aqui, dia 10. Dia 10, pronto. Aí, o traço dele, aquela leveza, aquela coisa de... eu não sei nem dizer se é improvisação, se é... Eu acho que é a visão, né, que o cara tem, que ele sabe fazer certinho, mas a distorção que ele faz no pincel, as misturas, os efeitos... Cara, eu acho aquilo lindo solta, demais. Né? A mão solta. Ele tem uma mão muito solta. Muito bom. Aí eu acho e o traço aquilo... dele é muito bonito, né? Muito bonito. Também. E agora ele faz umas tomadas assim tão diferentes. Tem aquela coisa de perspectiva. É fantasma, lindo demais, né? Eu gosto que ele faz umas coisas que é simples, aí vai e coloca um negócio complicado. Aí você fica, pô, aqui tá tão simples, aí quando tu olha pra baixo, eita. Agora complicou. Agora ficou legal. As perspectivas que ele usa também. Aí quando tu vê os dois no conjunto da obra, aí você vê, que massa, ele tá fazendo assim porque funciona assim. Tá assim. Aí eu gosto desse estilo, né? Justamente da leveza. O Wendel foi uma inspiração pra mim assim no início, porque eu gostava demais de ver as coisas que ele fazia. Aí nossa, cara, que decente. E ele fazia um negócio tão cheio de... Ele fazia movimento, aquela Paula Perry, né? Isso. Que ele fazia, ela cheia de movimento. Ela tava só andando. E ela assim, o cabelo voando, e uma perna na frente da outra, um braço assim. Caraca, tem tanto movimento aqui. E é só uma pessoa e ali eu ainda achava que o desenho dele tava muito preso, muito certinho. Que, né, que era o que eu dizia, se ficar um pouquinho mais solto, mas sem ser tão certinho, ainda vai ficar melhor. Porque realmente foi o que aconteceu depois, né? Ficou muito bom. Gosto muito da arte dele. Esse do Fantasma, ele fez uma capa dupla. A única coisa que eu não gostei foi das cores. As cores mataram um pouco o desenho dele, mas a parte preto e branco, quando eu vi, eu disse, poxa, isso aqui tá descendo demais. Eu acho que é uma capa dupla que ele fez, assim, que tem uma caverna, que é tipo uma caveira e tal, assim. Eu achei massa demais aquilo ali. Eu acho que eu cheguei o trabalho do Wendel é muito legal. Muito legal, muito legal. Ele tem que ser mais... Visto. Visto, o cara né? não gosta tem que aparecer mais, tem que ser mais Xuxa. Isso e a gente fez uma exposição junto, né? Quadro a quadro. 2008 foi? Foi 2008. Foi 2008. A gente se encontrava lá, era
Você, Miguel, eu. Aí a gente ia pra casa de Wendel. Era. Diga aí. Nossa, e era longe. Só pra trocar ideia. A gente tinha que pegar 2 ônibus. 2 ônibus. Aí E andava. andava uma parte a pé que eu só lembrei do Conta comigo? Conta Comigo. Que era a na gente linha do passava na trem. linha do trem. Ora. Era, cara, eu tô lembrando disso, porque tem uma foto da gente assim à distância. Na linha do Na trem. linha do trem, né? Aí a gente ia pra lá e um levava o macarrão, o outro levava a sardinha, o outro levava as revistas pra gente reproduzir. Não, e um dia que a gente comeu macarrão com sardinha e pão integral. Lembra não? Dos pães de Pão de forma. de forma. Sim, eu Aí lembro. eu disse, mas rapaz, que viagem, o cara vem pra cá almoçar e o almoço A é gente, a gente chegava de, sei lá, 12 horas lá. Era. Um pouco antes, né? Aí saía de noite. de noite. Saía de noite. Trocando ideias, vendo como era que cada um fazia os traços, vendo as ideias. E foi Surgia assim um muita bom coisa. tempo, né? Foi. Foi assim um bom tempo. Até Foi. a gente ter que vir embora de De Natal, Natal, né? é. Porque você voltou pra São Sempre, Rafael. sempre. No mesmo ano eu voltei pra Macau. Foi. Aí pronto, aí acabou o grupo. Esses encontros. É. Doidos. Mas aí também, antes disso, da gente vir embora, o Wendel me passou o contato do Watson, né? Que era o cara que fazia a Paula Perry com ele. E o Watson foi quem me passou meu primeiro trabalho, né? Que ele tava procurando um desenhista e eu consegui o trabalho através dele. Aí pronto, ainda passou um ano eu indo lá mostrar pra Wendel as coisas que eu fazia e tal, pra ver se ele me dava uma dica. Que no começo foi estranho demais. Eu era muito tenso. E a gente fica, pô, sempre no início, né? Eu tinha muito medo de dar errado. Vai que eu tava apostando muito. Porque eu ia sair da faculdade pra apostar naquilo ali. Se desse certo, eu ia sair da faculdade. E se não der certo, né? Aí eu tava apostando muito. Porque eu não tinha um plano B. Quando eu disse assim, isso aqui vai. Eu vou investir o máximo e vai dar certo. Eu vou fazer dar certo. E deu certo. Não tinha plano B. Ali era o seu plano A, de A a Z já, né? Porque o plano B era a faculdade, né? Só que a faculdade era um plano B, ainda ia ser mais pra frente, porque eu tinha uma banda e tal, mas não dá dinheiro. Não dava dinheiro, uma banda de rock e tal. Aí eu tinha a ideia de ser músico de estúdio. Também não ia. Não é que ia dar dinheiro, ia demorar muito pra ter uma carreira. E ainda ia ter que construir. Eu bem novo, eu era bem jovem. Aí o que eu tinha mais? Nada. Não tinha mais nada. Eu não tinha nem computador. Não, e ainda mais, veja só, você com uma banda pra cá, né? Porque assim, a gente tem que sempre pensar onde é que você está, né? E onde é que os estilos funcionam, né? Não ia funcionar não. Não ia funcionar. Se fosse em Brasília, funcionaria melhor, mas... Eu acho que cada setor tem um estilo que funciona. Acaba no final o cara tocando algo que nem gosta e tá ali. E era esse o meu medo. Se eu vou me formar em música, eu vou ser professor, ok. Mas aí se eu nunca vou ser feliz do jeito que eu queria, porque eu queria ser outra coisa. Né? Então eu vou testar aqui, porque eu tenho essa oportunidade agora. E eu não enquanto jovem, né? E se der certo, eu já tenho todas as ferramentas, porque eu já tinha trabalhado com publicidade, já tinha trabalhado, né, como designer, então eu já sabia mexer nos programas, eu já sabia escanear um trabalho, já sabia tudo que eles dissessem que eu tinha que fazer, eu já sabia fazer. Já sabia fazer. Então eu já tinha familiaridade com Photoshop, sabia fazer tudo, né? Então era mais fácil para mim entrar nisso aí também. E eu percebi que era mais fácil seguir carreira como desenhista, né? Então, porque eu tinha os dois talentos, né? Eu tinha construído esses dois talentos, tanto de desenhar como de tocar. Só que o de tocar eu ia ter que me adequar num mercado que eu não curto, que é o mercado daqui, de música daqui. Eu não... que diferente do quadrinho que você pode fazer aqui e mandar para fora, a música não é assim, não né? É assim. Você ganha muito mais se apresentando no show. Aí como é que no estilo que você estava fazendo... Não tem show. Não ia dar certo, né? Não ia dar certo. Sendo que o quadrinho você faz aqui... Posso trabalhar em casa. E tem... Aí pronto, aí voltando pro quadrinho. Já tem quantos lá publicado pela Glenar? Começou com Maquiavel... 1, 2, Chef Joseph e vamos pro quarto agora. Que esse é o da Segunda Guerra Mundial que eu tô fazendo agora. E o Chef Joseph é o que tá sendo publicado aqui a série, né? Começou a ser publicado aqui, eu acho que é pela Alta Geek Editora, que tá publicando a série sobre o Velho Oeste, né? Que aí vem várias personalidades do Velho Oeste. Eu acho que é o Jesse James, eu não lembro os nomes, vai ser a Grande Horn, o Jesse James, o Alamo foi publicado agora lá na Europa. No início do ano, no ano passado foi o Chef Joseph, que foi o meu, foi legal porque foi um sucesso legal.
Tá sendo ainda. Caramba, Wild Bill, acho. Não lembro mais direito quem são os personagens que eles abordam, mas são todas histórias reais. Reais. São Sei. histórias reais do Velho Oeste americano. Daqueles personagens que se destacaram, né, no Isso, caso. que Aí todo você mundo fez conhece a história. a do O chefe Joseph. Eu Jovem. achei legal porque combinou comigo pra caramba, né? E a Glenara tá me mandando muita reconstituição histórica. Hum. Eu acho que eles viram E também que é eu sou coisa um que cara você curte. exigente. Aí eu Eu dizer, né? curto, né? Eu gosto da pesquisa, eu passo meses pesquisando as paradas e É. tal. E eu tô fazendo. Esse da Segunda Guerra tá sendo brabo porque eu nunca tinha feito nada do tipo, né? Então, Aí tá entrando de tô cabeça. entrando Tem de dias que você cabeça. tá. Não, eu tava dizendo, isso até comentei com tu antes, né? Que se um dia roubarem meu celular, os caras vão achar que eu sou maluco, porque só tem foto de Hitler, Stalin. A pesquisa que você tem As que fazer pesquisas pra que eu tenho que fazer. fazer é pesquisa É dos foda. personagens da Segunda Guerra Mundial. Então, tem foto de Goebbels, dos trastes tudinho, né? Aí pronto, aí, putz, esse cara é maluco, eu devolvo o celular dele, ele vai matar a gente. O pessoal acha que é fácil, mas não é não, viu? Para ser desenhista, o cara tem que ser uma pesquisa. E principalmente profissional, né? Você tem que fazer uma pesquisa naquilo que... Se tá pedindo uma história sobre a Segunda Guerra, o cara tem que pesquisar como é que foi a vestimenta, o tempo, o ambiente, né? As armas que foram usadas, Se né? tiver Tem vídeo é tudo. melhor, porque você vê o jeito com que O o cara jeito que fala, anda, né? anda, Então você né? para Isso. reproduzir é bom. É. E o bom é que a Segunda Guerra Mundial é muito documentada, então a gente tem muitas Tem dessas bastante cenas. coisa Tem que bastante. o cara pode usar. O escritor, ele é um documentarista, né? Na verdade, a gente está transformando o documentário dele em Em quadrinhos. quadrinhos. E então ele não é um cara com expertise em quadrinhos. Então a gente está ajudando ele nesse processo. Eu tô tendo muita liberdade em pegar o roteiro e fazer, tipo, aqui dá 2 páginas. Né? Sim. Aqui vamos resumir para um pôster com essa cena, que essa cena é importante. Né? Vamos fazer o discurso de Hitler lá no hashtag. Vai ser uma página boa porque vai mostrar todo mundo, né, fazendo Uhum. as coisas lá. A ida do exército vermelho na Praça Vermelha lá né, no Kremlin. Aí pronto, vamos fazer aquela cena grande assim na página, porque é um momento histórico também. Então É é isso assim que por é diante. 60 páginas o álbum, Vai ser cento e porrada. 100 porrada. Já tô há um ano fazendo. Eu acho que eu termino esse mês. A gente tá em que mês? Maio, né? Maio. Vai entrar junho. Vai entrar A junho, gente né? tá gravando aqui no finalzinho. Hoje é 31 de maio, né? Né, cara? Pronto, vai entrar junho e pronto. Eu acho que em junho eu termino os grafites dessa edição. Né? Então eu vou passar ainda até setembro, eu acho, a arte finalizando. Arte finalizando. Olha Só aí. trabalhando nada. Mas tá bem legal, tá bem legal. Não, eu Eu vi tô os curtindo. originais aí de algumas coisas. Mas tá diferente disso aqui, que eu tô fazendo uma outra pegada. Uma outra pegada. Mais sóbria. Menos lúdico, menos. Porque Tá aqui, como é colocando mais medieval, preto, né? colocando mais preto, deixando os rostos mais duros, assim, porque é um período que exige menos lúdico, Menos né? lúdico, né? Exige um negócio mais sóbrio, sabe? Assim, eu tô fazendo um quadrinho mais sóbrio, com menos dinâmicas, mais documentarista mesmo. O fator do quadrinho é mais ser documentarista. Documentarista. Sua Ele tem um arte- fator educativo também, dentro do processo, né? Eu acho não tem nada de importante sempre, romantismo. isso, já ia dizer. Eu acho que é importante você mostrar os fatos da história, porque hoje em dia a história é muito distorcida, né? E o legal é que a gente tem todos os documentos, né? Eu É. tive que comprar uns 3 livros dessa grossura, né? Pra poder fazer, para poder ler, me apurar da história. E o documentário também é bem rico. Bem rico, tem frases do original dos caras que a gente colocou na história. Coisas que tem novas descobertas, novos diários e tal que a gente pegou e... Nossa, teve umas cenas terríveis, assim, que me deixaram sem dormir, assim. Nem me fala. Na hora que os alemães invadem a Ucrânia, que eles perseguem os judeus lá, é horrível. E tem filmado isso. Eles filmaram. Eles fizeram questão de filmar as execuções. Eu já tô sentindo isso aí você dizer. Imagina se eu fosse desenhar um negócio desse. Não, eu vi chorando, pô. Eu vi o negócio, É nossa, isso pesado, aqui é né? horrível. É. Naquele dia eu não consegui trabalhar. E no outro dia eu voltei, eu vou suavizar aquilo ali no quadrinho, porque eu não tenho condição de desenhar aquilo que eu vi. Mas as cenas do quadrinho eram sobre aquilo. Então eu fiz o processo, mas não fiz mostrando Explicitamente, né? explicitamente. Eu dividi no meio os diálogos para poder não ser tão Pesado, carregado, sabe? carregado. Porque é carregado. É horrível, é horrível. Aí, É imagina. horrível. É muito horrível mesmo. Meu querido, a gente já tá com 1h20 conversando aqui, ó. Já tá na hora do Muito- almoço também, né? Eu tô sentindo o cheiro Eu tô daqui. sentindo o cheiro do almoço também. A gente tá gravando aqui, ó, e quase. Não, deixa eu ver, que hora é? Não, meu dia 3 aí.
É a hora certa. É a hora É a hora certa. certa, rapaz. Mais alguma coisa a acrescentar nesse papo aqui pessoalmente, viu? Que a gente já conversou várias vezes. Vocês vão ver lives aqui, né? Não tenho nada a acrescentar, não. Acho que é isso mesmo. Se alguém quiser ver o meu trabalho, tá lá em Gabriel Andrade JR no Instagram, que é onde eu tô agora. Não tem mais nenhuma outra rede social. Tem o Facebook, mas tá abandonado lá, porque Abandonado, né? o Facebook virou um lugar muito, muito Não, ruim. e sem falar que no Instagram você vez ou outra tá botando vídeos, né? Eu tô vendo porque muito assim, legal. o pessoal tá até perguntando se eu ainda desenho, né? É porque como eu passo um ano pra produzir uma agora, antigamente não, eu passava um mês, produzia um quadrinho. Já podia divulgar no próximo mês. Então todo mês eu tava divulgando coisa. Só que agora os meus projetos passam um ano pra ser feito. Então daqui que eu venho publicar um novo projeto é difícil, É eu não posso difícil. mostrar É. o que eu tô produzindo. Que aí também aí é eu tô outra diferença entre o mercado americano, né? Para o mercado europeu. É né? muito mais suave, paga melhor. Nossa, o diálogo é melhor com os caras, é mais profissional mesmo. Uhum. Eles lidam com você como se você fosse um profissional, mesmo não como um colega, sabe? Os Estados Unidos é um pouco assim. Mas eu gosto de trabalhar. Os editores americanos todos gostaram de mim demais. Até hoje os caras me chamam para trabalhar de novo. Né? A gente mantém amizades e tal nesse ramo. Se você é um bom profissional, Sempre vai ter eles espaço. sempre vão gostar de você. E aí, Isso acontece. esse editor da Glenal ele não quer me soltar mais, não. Já tava me propondo mais 2 edições pra frente, eles vão me, bora lá, eu quero fazer. O legal é não ficar sem trabalho. Sem trabalho, né? Não dá, não. Mas é. Aí eu posto muito coisa de eu tocando, né? Porque é o que me tira do meu. Da minha rotina, né? O fato de eu estar tocando e tal. Mas eu vejo também críticas de filme, o que você tá porque assistindo. do que eu tô assistindo, né? Às vezes eu tô Isso é assistindo, eu quero legal. recomendar, eu boto lá É. nos stories, eu boto, essa série é legal, essa série é uma bosta. Aí eu tô jogando, eu voltei a jogar, né? Porque eu infelizmente, o ano passado eu perdi o meu melhor amigo, assim, uma das pessoas mais queridas pra mim, o meu irmão. E ele faleceu, assim, tragicamente. E eu fiquei sem jogar, porque as nossas conversas eram filme, jogo, aí era com quem eu viajava pra assistir filme e tal. Então, perder ele foi muito difícil. Então, eu fiquei sem conseguir assistir filme, jogo, sério, não conseguia assistir. Não conseguia nem ligar o computador. Como é que eu ia trabalhar? Passei uma semana sem trabalhar, sabe? Mais de uma semana passei sem trabalhar. Eu falei com os caras, eu tô num processo muito ruim aqui, eu não tô conseguindo trabalhar. Mas aí fui curando, passei uma temporada na casa da minha mãe. E fui curando isso e tal. Fui acontecendo muita coisa ruim no bem período e muita coisa boa. Porque aí apareceu esse projeto para eu desenhar. Fui pro Imagine Land na Paraíba e encontrei a Alzi, encontrei a galera, o Jaime. Aí rapaz, são amigos queridos demais, assim. Aí isso muda. Encontrei o Oliver lá da Bahia, que é outro cara muito querido. O Daniel HDR também. Aí encontrei outros artistas, né, que são pessoas muito queridas, assim, minhas mesmo. E é muito bom. Aí vim aqui hoje, demais. também que fazia tempo que eu não vinha, né? Aí, 2017 pronto, a última vez desde que você veio aqui. 2017, né? Aí pronto, rever amigos assim é muito bom, porque lá em Macau agora eu tô bem isolado, né? Então é bom essas coisas assim, de poder viajar e tal, aí você vai se curando, né? Sim, então sim. foi muito bom. É uma válvula de escape, né? Da foi realidade. muito bom eu ter então. podido viajar e tal. E sair daquela minha rotina. Agora eu consigo encarar o trabalho, voltar a ouvir música, a tocar, a jogar videogame que eu não jogava mais, né? Que era um prazer, assim, a gente jogar todo mundo junto. Mas aí a gente descobre que a gente gosta das coisas porque a gente compartilha as coisas, né? Então eu passei a fazer críticas no Stories, a dizer isso, falar sobre a série que eu tô assistindo, porque eu vi que era o que eu fazia com os meus amigos, né? Então essa troca de ideias ainda mantém, né? Eu gosto de manter isso, pelo menos nos stories. Eu não sei se eu tô falando pra alguém, mas alguém tá vendo. Quem vir, se retrucar, vai ser legal. Então, assisti, também gostei, ou não gostei. Então é essa. Que também os gostos são diferentes, né? Isso aí tem coisa que é de gosto, mas tem coisa que não é de gosto, não. Tem coisa que é de mau gosto mesmo. Hoje não vamos entrar nessa parte de mau gosto, né? Que depois a gente vai fazer um outro só falando de filme bom e um outro se o cara for falar só de filme ruim, fica meio depressivo, né? Não? É bom o cara ir complementando. Filme ruim é divertido também. É divertido. Porque tem um filme que é ruim, que a gente gosta de falar dele porque ele é pra ruim. Rir? Não, só se for. É que nem o Rebel Moon do Zack Snyder. Vamos falar dele? Eu vou fechar aqui agora, eu não vou falar dele.
Mulher Maravilha 2. Não, eu vou acabar esse podcast, viu? Pessoal, ó, segue ele lá. Eu vou deixar o link aqui, ó, na descrição do vídeo, certo? Porque o cara é um artista fenomenal. Eu vou falar igual aquele personagem de fenomenal. É o novo. É isso por É hoje. isso. Valeu. Nos vemos no próximo KinturaCast. E siga o cara lá. Valeu.